Fala pessoas, dia 15/5, quinta-feira, Libertas Nova, mais um dia aqui com vocês para conversar, claro, nesse canal, notícias mais específicas, um assunto mais específico, como sempre. A gente vai falar da Janja, né? Hoje, mais uma vez, ela aí tem os holofotes virados para ela. Muita gente até se pergunta de tudo isso que está acontecendo, não foi ela que provocou só pelos holofotes, mas tem muita coisa a ser questionada nisso aí, tá? A gente vai a fundo, né, sobre toda essa questão, como ela se porta, por que ela se porta assim, se ela realmente é assim. Vamos falar sobre tudo em relação a esse episódio que vocês sabem muito bem que aconteceu lá com Xi Jinping. Lembrando, link da Amazon está aí na descrição, comentário fixado, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, ajude esse canal novo e vamos lá. Já estava lá com a delegação brasileira, reunião fechada, portas fechadas, ninguém poderia saber o que está acontecendo e alguém vazou que ela simplesmente levantou e pediu a palavra, não estava no roteiro, sabendo que esses encontros são bem assim, vamos dizer, delimitados, com textos prontos, é um negócio assim bem importante. Do nada ela levanta e começa a questionar do TikTok, que o TikTok ele tem, de forma errada, impulsionado muitas postagens de direita. E aí a gente tem que fazer uma leitura bem a fundo sobre isso, tá? Porque tem coisas a se conversar do TikTok. Pelo que dizem, Xi Jinping ficou extremamente assim, desconfortável. Falou até, se vocês quiserem, pode até banir o TikTok do seu país. Tipo, você tá falando. E a primeira-dama chinesa também falou, quem é essa mulher aqui? Por que ela tá falando desse jeito? O que é isso? Muita gente diz que foi algo realmente que é a cara da Janja. Porque lembre-se, ela é uma pessoa que tem cenas do tipo essa aqui, que ela do lado do presidente, depois das eleições, pulando com extrema alegria. Tipo assim, é uma felicidade que não cabe a uma primeira-dama, que raramente as primeiras-damas mostram toda, vamos dizer assim, essa emoção toda, né? Como se ela tivesse conquistado algo. O pessoal até fala a Janja pulando e o Lula pedindo para ela tomar cuidado. Você vê que o Lula tá bravo aqui, você vai cair, né? Não é para ficar pulando desse jeito, né? Você perceber que aí ela já começava a demonstrar que ela é uma pessoa levemente, vamos dizer assim, deslumbrada, né? Ela tá numa posição que ela nunca imaginava, então ela começa, vamos dizer assim, a se portar diferente de todas as outras primeiras damas, que são pessoas mais reservadas, tem que ser uma reservada e tal, mas ela não. E por isso até questiona, a Janja critica machismo após repercussão de fala sobre TikTok com Xi Jinping. Lembrando, TikTok rede social que você vai passando stories assim, eu raramente usei, instalei só para ver como é que é. É uma rede social difícil, dependendo da postagem que você faz. Se não atender aos critérios dele, é 0 visualizações, eles não entregam. Se você fizer dancinha, vai entregar, mas se você fizer um assunto mais sério, com palavras religiosas, então, qualquer coisa que não tenha aí dentro do limite dele, vocês não vai ter, vamos dizer, alcance nenhum. Mas o TikTok ele está sendo bem atacado pelos Estados Unidos, tem toda uma questão de compra ou não, o Trump está negociando, né? Até é tão importante que até mesmo a questão das tarifas é uma moeda de troca, o TikTok entra nessa negociação. Pra você ver o quão importante é, que muita gente acha que é só uma rede social, mas é muito além disso. A Janja foi lá, pediu a palavra, ficou, vamos dizer assim, uma situação complicada, né? Lembrando aqui, em resposta, o Xi respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir o TikTok se quiser, né? Então todo um episódio assim complicado da coisa toda, né? Então, talvez ele tenha até ficado meio bravo, mas enfim, vamos lá. Rui Costa é apontado como suspeito de vazar a conversa da Janja com o Xi Jinping, né? Tem gente até falando que foi a própria Janja que vazou assim só para dar aquele barulho, né? Não sei. Tudo isso é muito estranho. Então o pessoal já tá falando que é o Rui Costa que não deveria ter vazado. O próprio Lula ficou insatisfeito. Ele assumiu para si, ele falou, não, é minha culpa, eu que quis questionar, tá? A gente vai ver umas notícias antigas aí para ver se é isso mesmo. Mas enfim, falas de Lula e Janja atrapalham a regulação das redes, apontam parlamentares, então tá aí, né? Muita gente querendo regulamentação das redes no Brasil, e esse caso da Janja deixa a coisa um pouco mais clara, né? O pessoal que usa o TikTok, o povão ia ficar mais insatisfeito, mas tá aí. Você percebe que a movimentação dela aparentemente não foi algo que agradou, e até o AGU dá 24 horas para a Meta e TikTok apagarem, né, os posts sobre Janja. Já começou aquele falatório todo, que tem muita coisa que falam sobre ela, da questão do dinheiro que ela gasta, como ela vai antes do Lula para fazer as coisas. Eu não sei. Eu acredito que muitas das coisas ela realmente é impulsiva, mas por que ela sempre jogam ela primeiro para ir? Será que não é um investimento que estão fazendo nela para ver se ela vira uma Dilma? Mas se estão tentando isso é verdade, eu acho difícil. Tudo bem que a Dilma não é nada né? Não foi nada especial, conseguiu porque a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Mas a Janja, será que tinha esse perfil
né, de ser uma nova Dilma, não sei, tudo isso é muito estranho, tá? TikTok, pedido de Janja Lula e Xi Jinping atesta o abismo entre o governo e a sociedade, né, dizendo que ó, a diferença, o pessoal adora o TikTok, a Janja falando mal, você percebe que, né, falam que tem posts de extrema direita lá no TikTok, que eu acho difícil, né, mas com certeza uma coisa ou outra deve vazar no TikTok, deve alcançar, tipo assim, o pessoal da esquerda, eles não querem nem 1%, né, de espaço para a direita. Mas vamos lá, porque é o seguinte, eu lembro muito bem que a esquerda, ainda mais a esquerda, vamos dizer assim, como Maduro, já criticou o TikTok. Né? O Maduro, que você sabe muito bem, esteve lá com o Putin, ele fala, acusa TikTok e Instagram de serem responsáveis pela violência na Venezuela. Ele fala, dá 72 horas para o TikTok retirar desafios do ar após mortes. Né? Maduro critica TikTok e pede regulamentação, responsável por instalar o ódio, né, na Venezuela. Maduro veta o uso do TikTok na Venezuela em meia luta sobre eleições. Então você começa a se perguntar assim, você percebe que existe um bloco eurasiano e o Maduro também falou contra o TikTok. Então aparentemente o TikTok é da China, mas talvez não tenha tanta vamos dizer assim, eles podem fazer um pouco mais, dar um passo a mais. Só para lembrar para vocês, existiu aí um empresário chinês, o Jack Ma, ele era aí dono da Alibaba e ele simplesmente do dia para a noite sumiu. O cara desapareceu, voltou mais magro, né? Diferente, com bilhões e bilhões a menos, né? Muita gente achou que ele nunca mais apareceria. Por quê? Porque aparentemente ele começou a fazer críticas ao governo chinês. E aí você que vê se o núcleo do TikTok, ele não é um núcleo, vamos dizer assim, perigoso para os comunistas. Ele não é tão controlável. Talvez essa fala da Janja realmente seja algo que veio do Lula. E ela foi usada como assim, boi de piranha, tá? Por quê? Porque o Lula também falou que é ele. E se você vê que Lula e Maduro são bem próximos, pode ser que não seja algo assim realmente inusitado e sem controle. Então, é aquilo. É uma situação difícil de fazer a leitura. Nós não estávamos lá, a gente não sabe como foi feita a fala, não vimos a cara do Xi Jinping nem da primeira-dama chinesa, mas o TikTok realmente já teve cenários, já teve aí episódios que deu descontentamento pro pessoal da esquerda, ainda mais próximo à Rússia, tá? Então, é aquilo. Existe sim algumas postagens no TikTok que devem desagradar os comunistas, eles querem fazer esse controle absoluto, tá? Então, eles querem realmente colocar o TikTok em uma gaiolinha, já que existe a possibilidade de compra dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Se houver a compra, se o Trump conseguir comprar o TikTok, aí vai ter que ver com negociações da China, vai ter impacto aí nos países que o TikTok vai correr livre. Então pode ser aí vamos dizer, não é descontentamento, uma discordância aí entre os comunistas mesmo, em relação ao TikTok. O pessoal não está se entendendo muito bem. Não existe um consenso sobre se o TikTok é ruim ou não para eles, tá? A Janja esbanja ou ela é deslumbrada? Pois é, mas talvez tenha algo mais profundo nisso aí que a gente não sabe. Já que os chineses aí, né, têm um histórico de empresas que não se comportaram muito bem. E por isso você vê também pessoas da esquerda criticando o TikTok, né? De qualquer forma, vamos acompanhar todos esses episódios aí. E é isso, eu acho que fica difícil pra gente fazer uma leitura 100%. Mas é bom a gente começar a levantar questões, tá? Será que foi vazamento mesmo? Porque tudo que vem dos vermelhos, você tem que fazer uma leitura assim com muito cuidado, porque false flags é o que eles mais fazem, né? Então pode ser realmente que a Janja só foi usada mais uma vez. Será? Não sei. Você deixa a sua opinião aí mais um dia. Amanhã estamos aí com as notícias de sempre, tá? Muito obrigado pelo apoio, você que comenta. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.